Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Neste momento em que terminamos este debate na generalidade do Orçamento do Estado, não podemos deixar de assinalar que a forma correta e democrática como decorreu prestigia o Parlamento e todos os seus membros. Os partidos falaram e exprimiram as suas posições e as suas propostas, com visões diferentes e com leituras diferentes da realidade. Mas neste momento, creio que mais do que reproduzir aqui ou valorizar qualquer querela partidária ou qualquer clivagem ideológica, devemos concentrar-nos naquilo que verdadeiramente é o centro da nossa ação e da nossa atenção: a vida das pessoas, as dificuldades das famílias e das empresas. Essa será sempre a nossa principal preocupação. As pessoas que perdem poder de compra, que perdem o emprego, que perdem a esperança. Qual de nós não se preocupa com as famílias que entram em insolvência e já são 14 por dia? Qual de nós não se preocupa com a pobreza e já temos um pobre por cada 5 portugueses? Qual de nós não se preocupa com a falência de cada uma das 3 empresas que encerram por dia? Qual de nós é insensível ao drama de um pai que não consegue garantir ao filho uma educação plena? Ou qual de nós não se preocupa com a alegria ou a saúde daqueles que já deixaram a vida ativa? Senhores deputados, tenho a certeza que estas não são preocupações propriedade de ninguém. Tenho a certeza que estas são seguramente as preocupações de todos nesta Assembleia. Temos a humildade de reconhecer que não nos preocupamos mais com estas situações de qualquer outro parlamentar desta Casa, nem mais nem menos. E temos o discernimento de perceber que esse ponto de união precede o ponto de separação que existe nas soluções que cada um preconiza para debelar estas preocupações. Mas tem de haver no Parlamento uma vontade inquebrantável de ultrapassar este momento em que vemos a nossa soberania financeira diminuída. E temos de ser neste Parlamento os representantes da alma portuguesa, da capacidade de superação e da audácia com que enfrentamos as adversidades dos nossos mais de 800 anos de história. Senhoras e senhores deputados, neste tempo em que o país está deprimido, ou pelo menos muito apreensivo, a questão que se coloca é esta: somos ou não somos capazes de reerguer Portugal? Não é só o Governo, não é só a maioria, nem são só os partidos. Somos todos os portugueses. Somos ou não somos capazes? Somos ou não somos capazes? Somos ou não somos capazes de discutir, de divergir, de manifestar as nossas diferenças, mas também capazes de cumprir o rumo, os objetivos e as metas que democraticamente uma maioria expressiva transforma, repito, democraticamente, no rumo, nos objetivos e nas metas de todo o país? Este, senhores deputados, é o grande desafio que convoca e responsabiliza todos. Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, o ponto de partida do Orçamento para 2012 é terrivelmente exigente. Já era necessário fazer um grande esforço de consolidação, porque a isso nos obrigamos no plano de assistência económica e financeira com que nos comprometemos para poder financiar o Estado e a economia. Já era necessário viver com os embates, os impactos e os contágios que a instabilidade da Europa e da zona euro provocam na nossa economia. Acresce a tudo isto uma inegável incapacidade denotada no cumprimento da execução orçamental deste ano. Só no primeiro semestre
o déficit orçamental das administrações públicas foi próximo dos 7 mil milhões de euros, quando o valor limite para o ano como um todo é de cerca de 10 mil milhões. Ou seja, nos primeiros 6 meses de 2011 foi consumido aproximadamente 70% do limite anual. Dito de outra forma, o valor realizado no primeiro semestre de 2011 está próximo do limite que definimos para o conjunto de 2012, que é cerca de 7,6 mil milhões de euros. A verdade é que sem as medidas adicionais já decididas e sem algumas receitas extraordinárias, o limite orçamental para este ano estaria seriamente comprometido. Como estaria o do próximo ano, se o orçamento não previsse um ajustamento drástico na despesa e na receita fiscal? O desvio previsto para 2011 é de cerca de 2 pontos percentuais do PIB. A maior parte desse desvio, cerca de 2,4 mil milhões, corresponde a 1,4% do PIB e deriva de derrapagens na execução orçamental, pelo que o seu impacto transita para o ano seguinte. Senhores deputados, a verdadeira folga que tivemos em Portugal foi a folga do governo anterior na tarefa de executar o Orçamento de Estado de 2011. E parece que os mesmos que a protagonizaram queriam agora que o país repetisse a façanha, criando em 2012 um novo desvio. Com isso, senhores deputados, nós não podemos pactuar. O esforço que temos de fazer em 2012 não vale a pena escondê-lo, roça já o limite do possível e do viável em tão curto espaço de tempo. Aliviar aparentemente esse esforço agora seria não só imprudente, como o caminho para termos de agravar o esforço no futuro. Seria cometermos os mesmos erros do passado recente, por proposta precisamente dos mesmos responsáveis por eles. Senhores deputados, como dizia o coro na peça da tragédia grega Antígona de Sófocles, a falta de prudência é o princípio de todas as catástrofes. Mas, senhores deputados, se esse esforço é de facto colossal, mais razões temos para assegurar o máximo de justiça e o máximo de equidade nesse esforço. Justiça e equidade entre cidadãos e entre o Estado e os cidadãos. E começando por esta última, devo dizer que durante anos todos falámos do combate ao desperdício e à despesa supérflua. Falámos de gestão inteligente de recursos e de corte nas gorduras e nas redundâncias. Hoje já podemos dizer que estamos numa fase em que passamos das palavras aos atos, da retórica à ação. O Estado começa a dar o exemplo. Promove uma diminuição nunca vista na despesa. Extingue ou funda organismos e serviços redundantes ou inúteis. Diminui muito consideravelmente o número de chefias e de cargos de direção. Pretende retirar-se, sem complexos ideológicos, das áreas dos negócios que cabem à iniciativa privada. Promove reformas estruturais sérias que garantem a sustentabilidade dos serviços públicos. Empreende uma reforma administrativa tão arrojada quanto necessária. Promove uma reestruturação do setor empresarial do Estado que evita o sorvedouro de dinheiro público em que se transformou. Como sempre dissemos, senhoras e senhores deputados, este teria de ser o momento em que a austeridade tinha de chegar ao Estado. E este orçamento demonstra que assim será. Mas, senhores deputados, este orçamento é também justo e equitativo entre os cidadãos. A decisão de tributar de forma acrescida os contribuintes com rendimentos mais elevados, de que pouco se falou neste debate, com uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% e a medida respeitante aos 2 últimos escalões do IRS, que deixam de ter deduções à coleta, representam ou não um pedido de esforço a quem pode mais face a quem tem menos rendimentos. E a medida equivalente em sede de IRC,
de que também se falou pouco neste debate, de sujeitar as empresas com lucros superiores a 1,5 milhões de euros ao pagamento de uma taxa adicional de 3% e as empresas com lucros acima dos 10 milhões com uma taxa adicional de 5%, não representam um esforço suplementar de quem tem lucros mais elevados face aos demais? E o mesmo se não conclui do agravamento em 7,5% da tributação sobre veículos ligeiros de alta cilindrada, das embarcações de recreio e aeronaves de uso particular? Senhoras e senhores deputados, a estas medidas acrescem outras que o debate bem evidenciou. Desde logo, os 200 milhões de euros alocados ao Programa de Emergência Social. Quando o anunciámos, muitos disseram que seria só uma flor de retórica. Mas não é, e está provado que não é. E eu pergunto, senhores deputados, é ou não justo e equitativo isentar, ao contrário do que previa o memorando de entendimento com a Troika, de tributação a maioria das prestações sociais, como o subsídio de desemprego, de doença, de maternidade e os abonos de família? É ou não é justo e equitativo não congelar o aumento das prestações mais baixas, que abrangem cerca de 1 milhão de pensionistas? É ou não é justo pedir uma contribuição aos pensionistas de rendimentos de 1.000 euros mensais, de 1.500 euros mensais, de 2.000 euros mensais? Isso é mais justo do que isentar desse esforço os pensionistas com rendimentos de 189, 227 ou 243 euros? E tem ou não tem alcance social o regime que o Orçamento propõe para a fiscalidade das instituições particulares de solidariedade social que prestam um serviço inestimável aos mais desfavorecidos? Isenção de IRS, ao contrário do que estava no memorando, e devolução de 50% do IVA nas obras das IPSS, não tem valor social? E, senhores deputados, finalmente, vamos dizê-lo sem tibiezas, é mais justo e equitativo pedir a quem na administração pública tem rendimentos mais elevados um esforço transitório e excepcional, em função da circunstância de não pairar sobre eles o flagelo e o drama do desemprego, ou pedir esse esforço a todos aqueles que verdadeiramente não sabem se amanhã têm emprego ou recebem o seu salário? Era mais justo e equitativo castigar todos com mais impostos ou pedir àqueles que têm mais segurança uma solidariedade que é dura, mas que é mesmo necessária? Senhoras e senhores deputados, nas decisões políticas nunca haverá certezas absolutas. Mas decidir é optar. Pode não se concordar. Pode ser difícil aceitar. Mas hoje é o dia em que queremos dizer que as nossas decisões são fundamentadas. Que não haja dúvida. Todos preferíamos não subscrever decisões tão duras, mas estamos mesmo convencidos que elas são imprescindíveis e que elas são inadiáveis. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, há ainda dois aspectos que gostaria de realçar nesta proposta de Orçamento de Estado. O primeiro como expressão ainda do princípio de equidade fiscal, o reforço do combate à fraude e evasões fiscais. O agravamento das penas dos crimes fiscais mais graves, como o crime de fraude qualificada, nomeadamente pela ocultação de rendimentos através da utilização de paraísos fiscais, que passa para 8 anos de prisão. O prazo de prescrição das dívidas tributárias, que é alargado de 8 para 15 anos, sempre que estejam em causa factos tributários relacionados com a utilização de paraísos fiscais. A tributação agravada de 30% nas transferências de rendimentos de capitais para entidades localizadas em paraísos fiscais. São exemplos que sinalizam um redobrado esforço no combate à fraude fiscal. O segundo aspecto, senhores deputados, para relevar medidas importantes para aumentar a competitividade da nossa economia. A reprogramação técnica do CREN, visando injetar mais dinheiro na economia.
o melhoramento das regras da concorrência, a possibilidade de aumentar o horário de trabalho nas empresas privadas em meia hora por dia, em média, a redução do número de feriados, a reestruturação do setor empresarial do Estado, a agilização do sistema judicial, a promoção de um progressivo e regular funcionamento do mercado de arrendamento, um novo Programa Nacional para o Empreendedorismo e Inovação e a transformação do ensino e da formação profissional de que aqui ontem falou o Sr. Ministro da Economia e do Emprego, demonstram bem que este orçamento não passa nem podia passar ao lado da economia. Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o tempo não é de derrotismo. O tempo é de compromisso. Uma vez aprovado, este orçamento tem de ser o nosso compromisso de Estado, de todo o Estado, do Governo, do Parlamento e de todos os órgãos de soberania. Um compromisso das instituições, das comunidades locais e dos parceiros sociais. Um compromisso das pessoas e para as pessoas. Como disse por estes dias Dom José Policarpo, o país real não rejeita as medidas que estão a ser tomadas para combater a crise. E eu acrescento, não rejeitará, sobretudo, se esse compromisso for um compromisso de todos. Aqueles que não confiam neste percurso de austeridade talvez encontrem na força desse compromisso a verdadeira diferença entre o exemplo grego e o exemplo irlandês. E, senhoras e senhores deputados, como disse Francisco Sá Carneiro, saber estar e romper a tempo, correr os riscos da adesão e da renúncia, pôr a sinceridade das posições acima dos jogos pessoais, isso é política que vale a pena. Este é o nosso compromisso.